Olá, estamos de volta com o Pode Falar de Saúde. Está um sucesso, hein, pessoal? O nosso Pode Falar de Saúde, sempre trazendo especialistas aqui no GO em Foco, falando sobre diversos assuntos. E hoje você já está vendo aqui a nossa convidada, né? 12 anos aí na área, ela é fisioterapeuta, é a Camila Acevedo. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente. Vamos falar de um assunto que incomoda muita pessoa, né? Muitas pessoas. Incomoda. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, tanto ao Marcos como ao GO em Foco e a doutora Andressa também, para a gente falar desse assunto que é tão pertinente, né? Que dor e doenças crônicas. Verdade. A doutora Andressa está curtindo, né? A maternidade. Segunda vez. Muito bacana, né? E a gente pode falar também depois, Camila, sobre esse tema, né? O muito Pilates bom. Com a maternidade. A gente vai fazer essa ligação vamos sim. Vamos trazer. Próximo episódio, já com a doutora Andressa. Já vamos trazer a Andressa, que está expert já nesse assunto. Muito bem. Pessoal, quero agradecer os nossos patrocinadores. Centro Clínico Olavo Schermer, você já sabe, tem uma história com você, uma história com a sua família. Faça a sua consulta, faça o seu exame, o seu check-up aí no Olavo Schermer. E tem novidades agora em exames. Procure o Olavo Schermer e faça o seu agendamento. 3571-1218. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. E com a gente também o laboratório Biomed. Então o médico passou o exame ali, já corre para o Biomed. Qualidade, excelência, equipe preparada para aí acompanhar e realizar os exames que você levar lá no Biomed. Muito bem, e a gente já começa aqui, Camila, perguntando, né? E o que é esse tão famoso Pilates? Marcos, o Pilates, ele é uma vertente da fisioterapia, né? Ele é uma forma de tratamento, é um recurso, uma ferramenta que a gente tem dentro da fisioterapia para a gente trabalhar N coisas, né? Assim como tem as outras áreas da fisioterapia, né? A ortopedia, a geriatria, a neurologia, a estética, tem o Pilates como uma vertente de fisioterapia, que é uma vertente que a gente usa para tratamento e prevenção, não só de dores, né? A maioria das pessoas acham que é quando aparece a dor ou quando aparece a lesão que eu preciso procurar o Pilates, mas não. O Pilates, assim como a fisioterapia, é um recurso de tratamento que a gente pode usar na prevenção também. Então, resumindo o que é o Pilates é hoje considerado uma atividade física, né? Uma atividade física que pode ser ministrado não só por fisioterapeutas, mas por educadores físicos também, cada um dentro da sua modalidade de tratamento, né? E na fisioterapia, a gente utiliza do método Pilates, como eu disse anteriormente, não só como recurso de tratamento, mas com recurso de prevenção também, né? Para tratar problemas osteomusculares, osteoarticulares, correção postural. Então, toda essa parte voltada para a parte de correção postural, pós-operatório, preparação para operatório, tudo isso a gente consegue fazer dentro do método Pilates, que é um método que trabalha fortalecimento, alongamento e correção postural. E qualquer pessoa pode fazer o Pilates? Qualquer pessoa pode fazer o Pilates. O Pilates é um método que a gente chama de método integrativo, né? Dentro, obviamente, de cada instrutor, dentro da sua modalidade, ele consegue atender tipos específicos, né, de pacientes. Tem a área voltada mais para a reabilitação neurológica, tem a parte que eu faço hoje, eu sou especialista no atendimento à gestante, então eu faço muito atendimento gestacional, crianças, idosos, então é um público bem abrangente que o Pilates consegue atender. Bacana. E entrando no nosso tema, Camila, a questão da dor, né? Uhum. São vários tipos de dores, vamos falar sobre isso primeiro, né? São vários tipos? A dor, Marcos, ele é um sinal de que algo no seu corpo não está bem. né? Então, a dor, ela não é uma patologia, a dor é um sinal. Então, quando dói, significa que algo do nosso corpo não está funcionando da maneira, né, mais adequada. O tema, inclusive, importantíssimo que a gente vai falar hoje é sobre a importância, né, da atividade física no processo de tratamento da dor crônica. E aí a gente começa a diferenciar quais os tipos de dor. Hoje a gente trata dor aguda
e dor crônica, né? Quais são as diferenças, qual é a diferença entre a dor aguda e a dor crônica? A dor aguda é aquela dor imediata. Então, vamos supor ali, você machucou, cortou, teve uma queimadura, aquele processo de dor aguda, que é aquele processo de dor latente, que fica ali persistindo por alguns dias e logo some. Né? A dor crônica, ela é uma dor que já evolui, né? Segundo a OMS, uma dor que persiste por mais de um ano. Então, essa dor crônica, ela já vem mais associada com alguma outra patologia. Então, essa dor, ela vem como uma sintomatologia, né? Como um sintoma de alguma patologia. Então, tem aí várias doenças crônicas e essas doenças crônicas sempre vêm acompanhado de um quadro de dor, né? Então, é importante a gente diferenciar esse quadro de dor. Esse paciente, ele está com uma dor aguda, ele está com uma dor crônica. Então, em cima do quadro de dor, a gente consegue avaliar e estudar qual a patologia associada a essa dor ele apresenta. E quais as principais doenças que levam aí a essa dor crônica? A dor crônica hoje ela é multifatorial e ela tem vários tipos de patologia associada, né? Tem as mais comuns, que é o câncer, né? Por que a gente difere a questão da dor crônica? A dor crônica é uma dor que ela exige mais tempo de tratamento. Ela é uma patologia, né? A gente fala uma doença, né? Vamos trazer para o linguajar mais popular. Ela é uma doença que tem um tempo de progressão maior. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, ele tem uma dor crônica, é igual eu falei, geralmente vem associada a uma patologia, né, mais recorrente, uma patologia que na maioria das vezes não tem cura, ela tem tratamento, mas ela passa por um período às vezes de recidível, então às vezes esse paciente ele tem uma melhora da dor, mas depois dói de novo e ele precisa de tratamentos recorrentes. Então, o câncer, né, a artrose, a artrite, as doenças que causam, né, problemas neurológicos também, como a depressão, o Alzheimer. O que todos esses pacientes têm em comum é essa dor crônica ocasionada por essa patologia, né? Então, voltando para essa questão da atividade física em si, os quadros mais recorrentes de dores crônicas que a gente atende hoje dentro de um estúdio de Pilates ou dentro de um centro de fisioterapia, está relacionado com as doenças articulares e ósseas, né? Então, mais voltado para artrite, para artrose, para osteopenia, né? Então, todas essas doenças causam algum certo tipo de dor ou desconforto. Então, o que a gente tem que ter de clareza ao falar de dor crônica é que ela vem acompanhada de uma patologia que, na maioria das vezes, não tem cura e é uma dor incipiente que dura ali por mais de um ano, por mais de 2 anos. E como e quando diferenciar esse processo de dor aguda da dor crônica? É igual eu falei anteriormente, a dor aguda ela é mais recorrente por conta de um ferimento, ou por conta de um entorse, ou por conta de uma fratura, ou de uma queimadura. Então, diferenciar o processo de dor aguda de dor crônica tem relação à patologia, né? Então, vamos supor, vou citar um quadro. Às vezes, um paciente que tem uma dor constante, recorrente no ombro, por exemplo. E já tomou medicação, não melhora, já tem mais de 6 meses, já tem 8 meses, essa dor tá ali recorrente, essa dor não melhora. Esse processo já se desenvolveu para um quadro de dor crônica. Ela não é uma dor aguda mais, apesar de agudo remeter às vezes a uma dor latente, a uma dor constante, né? Mas o que vai diferenciar o quadro de dor aguda de dor crônica é o tempo, né? O tempo de persistência dessa dor e se essa dor está associada a alguma patologia ou não. Então, essa dor no ombro, por exemplo, pode ser um quadro de tendinite ou um quadro de artrite, que às vezes mal tratado pode evoluir para uma doença mais grave ou mais severa, como o caso de artrose, por exemplo. Então, algumas patologias, elas vêm, né, adquiridas, a pessoa às vezes nasce com essa condição e algumas são adquiridas no decorrer da vida por maus hábitos ou às vezes por má alimentação ou pela falta, né, da prática de atividade física. Então, o que diferencia essa dor, né, esse quadro agudo da dor crônica é esse período latente de dor. Então, a dor crônica ela é manifestada assim por alguma patologia e ela é persistente. Então, ela persiste por mais tempo.
Muito bem, hoje aqui no Pode Falar de Saúde com a fisioterapeuta Camila Acevedo. Nosso tema aqui é sobre atividade física para o controle da dor crônica. Ainda tem muita coisa legal aqui, importante que você precisa saber. Eu agradeço aqui ao Centro Clínico Olavo Schermer e também ao Laboratório Biomed, nossos patrocinadores que estão juntos aqui, juntos com o nosso podcast Pode Falar de Saúde, que é veiculado no YouTube e também no Facebook. Então, você que está assistindo aqui, toda segunda-feira, 7h, tem um novo episódio, sempre recebendo convidados especiais aqui da área de saúde. Camila, e em qual parte, né, ou em qual momento é recomendada a intervenção fisioterapêutica nesses casos aí da dor crônica? Marcos, é importante a gente salientar, e isso é uma coisa que a gente, né, nós como fisioterapeutas, a gente vem trabalhando ao longo do tempo para trazer essa consciência para a sociedade, né? O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, apesar da maioria das pessoas não saberem disso, né? O que significa um profissional de primeiro contato? Ele não necessariamente precisa ir ao médico para passar por um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, como um profissional de primeiro contato, ele deve e pode intervir, né, de maneira avaliativa ou de maneira a potencializar um diagnóstico para iniciar essa intervenção fisioterapêutica. Então, quanto antes a gente iniciar essa intervenção fisioterapêutica, melhor para o resultado de dor desse paciente. Então, não necessariamente eu preciso esperar. As pessoas, às vezes, acham que eu tô com um quadro de dor, eu preciso esperar a dor passar para eu começar a fisioterapia, né? Ou começar o Pilates, ou começar a fisioterapia. E não é bem assim, né? Então, a gente deve salientar que o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, né? Ele pode já iniciar esse tratamento em qualquer uma das fases da dor. Então, a gente tem ferramentas dentro da fisioterapia, dentro do próprio Pilates, para intervir nessa dor do início, para tentar trazer o máximo de resultado positivo para esse paciente a curto prazo. E que tipos de dores é a fisioterapia ou o exercício, né, o exercitar-se, consegue ajudar a controlar ou até mesmo a curar? Todas as dores. Todas as dores. Para a gente tentar reduzir e otimizar, né? Uhum. Outra frase, né, que nós fisioterapeutas batemos na tecla diariamente: repouso não trata dor. Repouso não trata dor. O que trata dor é movimento. Então, eu tenho uma dor no quadril. Eu tenho uma dor na cervical. Eu tenho uma dor na minha coluna insistente que não passa. Quando é que eu devo começar o exercício? O Pilates é bom para esse tipo de dor. Eu ouço isso muito, né? Então, o Pilates, ele é uma atividade física que é boa para todo tipo de dor, em qualquer tipo de segmento muscular, em qualquer idade. Justamente porque não é o repouso que trata a dor, é o movimento. Então, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente se exercita, obviamente que de maneira correta, com assistência e o respaldo de um profissional, quanto mais a gente se movimenta, melhor o resultado, né? Mais resultado satisfatório eu vou ter no controle da minha dor. Isso é uma crença muito limitante, uma crença muito antiga de que é o repouso que trata a dor. E não, né? Na verdade, às vezes a gente está com a dor e fala, eu vou ficar deitado aqui de repouso para ver se passa. E não é assim. Então, já tem vários estudos científicos que comprovam que a intervenção fisioterapêutica na dor do início ou de maneira mais precoce traz resultados muito mais positivos e satisfatórios do que se a gente aguardar por um período de longo prazo e esperar que essa dor vire uma dor crônica. Então, a intervenção na fase aguda ainda é muito importante para que a gente não deixe esse quadro evoluir. É fundamental procurar um profissional, mas um bom profissional, né? Exatamente. Saber onde procurar, né? Exatamente, porque nós temos muitos recursos dentro da fisioterapia e dentro do Pilates para a gente tentar trazer um alívio, né? Sanar a dor desse paciente. Então, na maioria das vezes, as pessoas se queixam de que começou a atividade ou começou o tratamento e houve uma piora
da dor. Isso é multifatorial, a gente precisa analisar e não dá para generalizar, mas na maioria das vezes são usadas, né, técnicas incorretas, que além de não promover o alívio dessa dor, seja ela aguda ou seja ela crônica, vai trazer um agravamento ainda, né, para o quadro lesivo desse paciente. Essa questão da dor aí, quando a gente está sentindo essa dor aí, às vezes a gente faz algum tipo de movimento e a dor piora, né? Quer dizer, aí o negócio fica feio, né? E aí as pessoas resistem, né? A gente, não vou fazer a caminhada, Exatamente. Não vou procurar o Pilates, eu vou ficar em casa. É importante o paciente ter a clareza, assim como o profissional também, que é importante a gente respeitar as diversas fases, né, as fases do tratamento. Todo tratamento, seja ele fisioterapêutico, médico, odontológico, nutricional, ele tem fases. Né? A primeira fase muito importante de cada tratamento é a fase de avaliação, né? Então, hoje, lá no meu estúdio, no estúdio de Pilates como fisioterapeuta, a primeira coisa que a gente faz quando um paciente chega é a avaliação. Então, a gente faz uma avaliação minuciosa do quadro de dor desse paciente, do quadro de mobilidade, como é que está a mobilidade, como é que está o alongamento, como é que está a força, como é que está a resistência, para a gente saber no que a gente precisa trabalhar. Então, é normal que às vezes o paciente chegue com dor e ele chegue receoso, né? Eu já tive muitos pacientes, a gente usa na fisioterapia o termo cinesiofobia, é quando o paciente ele tem medo do movimento. Então, ele entende que às vezes o movimento ele vai causar lesão, ele vai causar o agravamento dessa lesão. E na maioria das vezes não, desde que seja feito, né, de maneira correta. Então, é importante a gente se atentar, né, a essas fases do tratamento, entender que o corpo de cada indivíduo ele tem um tempo de recuperação, que a fisioterapia ela atua na intervenção da dor, então isso significa que a gente pode trabalhar de maneira preventiva. Eu tenho hoje no Pilates vários alunos que eles não, graças a Deus, não têm nenhum tipo de dor, não têm nenhum tipo de lesão. São jovens, estão preocupados com a saúde a longo prazo. Então, a gente sabe hoje que, a gente citou o câncer aqui, mais de 90% dos casos de câncer tem relação com maus hábitos. A gente acha que 10%, né, que é o que a gente tira desses 90%, que é o que está relacionado com fatores genéticos. Então, isso pesa muito quando a gente avalia que 90% de toda a incidência de surgimento de qualquer tipo de câncer está relacionado muito mais com maus hábitos, má alimentação, não faz atividade física, não cuida do corpo e nem da mente. Então, a gente precisa trabalhar a consciência desse paciente de que a maioria do resultado positivo que ele vai ter depende da mudança de hábitos dele. Então, eu acho importante a gente salientar essa questão de que a maioria do resultado positivo do tratamento depende muito mais do paciente do que do próprio profissional. E como é que é a progressão dos exercícios aí, desde quando o paciente, né, tem aquela dor aguda, ou aquela dor muito intensa, até fazer esse controle? Como é que é essa cronologia aí? Na fisioterapia, eu acredito assim que em todas as outras profissões da área da saúde, é muito importante a gente trabalhar com esse paciente de forma multidisciplinar. Então, eu acredito e eu trabalho com vários profissionais da área da saúde. Eu falo que nenhum profissional da área da saúde consegue trabalhar sozinho. Então, desde o momento que esse paciente recebe esse primeiro diagnóstico, seja através de um médico, seja através de um fisioterapeuta, é importante a gente ter essa consciência do tratamento e do acompanhamento multidisciplinar, porque o tratamento ele não vai depender só do fisioterapeuta, ou só do médico, ou só do nutricionista. Então, para desenvolvermos essas fases de tratamento, é muito importante a gente ter essa equipe, né, multidisciplinar. E a fisioterapia, a princípio, a gente controla a dor, a gente trabalha no controle da dor, na analgesia. Então, como eu te disse anteriormente, dentro da fisioterapia, a gente tem vários recursos, sejam eles
eles manuais, ou seja ele através de alguns aparelhos que a gente tem na fisioterapia, para trabalhar essa analgesia, para trabalhar o controle da dor, porque o paciente com dor, ele tem limitação. E o paciente que tem limitação, ele não consegue apresentar uma resposta positiva. Então, a gente precisa sanar essa dor primeiro, depois trabalhar progressivamente. Vou falar da minha área, que é o Pilates. Então, a gente trabalha primeiro no controle da dor, depois a gente trabalha melhorando o quadro de mobilidade, né, que está relacionado mais ao movimento articular, e depois a gente começa trabalhando mais esses exercícios resistidos, com carga, para trazer esse fortalecimento, né? Então, todo o tratamento ele tem etapas, né? Na fisioterapia não seria diferente. E tudo isso a gente faz essa escala de tratamento para que o paciente tenha uma melhora da qualidade de vida. Isso é unânime em todos os fisioterapeutas, né? Unânime no tratamento de qualquer patologia, de qualquer tipo de dor. A gente quer o nosso paciente bem e a gente quer que ele retorne às suas atividades de vida diária com o máximo de qualidade de vida que ele pode. A gente sabe que o paciente que tem dor, ele é um paciente limitado, ele tem medo de retomar as atividades, ele é um paciente que tem restrição de movimento. Na maioria das vezes, essa dor está relacionada com fatores emocionais. Então, tem as doenças psicossomáticas, que hoje são doenças como, por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença muito comum. Já atendi muitos pacientes com fibromialgia e a gente entende que são pacientes que têm uma restrição de movimento causado pelo impacto emocional muito grande. Então, como eu disse no começo, é muito importante a gente trabalhar com essa equipe multidisciplinar, né? Dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Toda essa equipe médica associada para que a gente consiga transcorrer esse tratamento da melhor maneira possível. Camila, para a gente encerrar, vamos resumindo aqui, né? A importância, vamos reforçar essa importância, né, do Pilates nesta questão aí do alívio da dor crônica. Eu expliquei anteriormente, né? Acho que é válido a gente reforçar que o Pilates, ele é uma vertente da fisioterapia, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas procurando o Pilates a fim de prevenção, a fim de que daqui 10 anos, 20 anos, não vá evoluir para um processo de dor crônica ou não vá evoluir para alguma patologia que poderia ter sido evitada pela mudança de hábitos, né? Então, eu acho muito importante salientar a importância do método Pilates e o quanto o Pilates vem crescendo, né? Antigamente, o Pilates é um método novo, relativamente novo. As pessoas tinham um certo preconceito, né, com o método Pilates. Não que hoje ainda não tenha, mas é bem menos. Então, hoje eu vejo muito mais as pessoas recorrendo ao método Pilates do que a própria fisioterapia clínica, né? Aquela fisioterapia que você vai lá, fica ali 1 horinha de sessão, acompanhado, obviamente, de um fisioterapeuta, mas pelo dinamismo do método Pilates. Então, o Pilates, ele é um exercício global, ele consegue englobar diversas articulações ao mesmo tempo e no mesmo movimento. Ele consegue trabalhar não só equilíbrio, mas como força, resistência, alongamento, mobilidade, tudo no mesmo movimento. Então, eu acho que o Pilates hoje é um dos métodos, se não o melhor método. E às vezes eu falando isso pode parecer que eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas não é. Porque é um tipo de atividade que tem o acompanhamento de um profissional como fisioterapeuta, que pensa no paciente como uma maneira global. A gente vê hoje muitos profissionais, às vezes você vai no médico, você tá com uma dor no joelho, o médico vai olhar só o seu joelho. Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional que ele olha pro indivíduo como um todo. Então, a gente precisa entender, né, o porquê que ele tá com essa dor no joelho. Será que esse problema no joelho não tem um início de causa no pé, na pisada? Será que esse problema da pisada não está causando, além do desalinhamento do joelho, um desequilíbrio postural? Então, a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo, né? A gente precisa pensar que a atividade física, ela tem que ser nossa aliada, ela tem que ser um benefício pra gente, não uma obrigação, apesar de ser difícil. Tem muita gente que vê ainda atividade física, não só o método Pilates, como uma obrigação, né? Eu vou lá porque eu tenho que ir, porque o médico me indicou que eu vá, né? Mas é muito importante a gente salientar essa importância do método Pilates, né? Não só para o tratamento, mas também a prevenção.
Eu estava até conversando com a doutora Andressa esses dias para trás e a gente salientou uma questão que eu acho muito importante até a gente pontuar, que é sobre a prevenção, né? Hoje eu vejo, por exemplo, o sobrepeso, né, o colesterol alto é uma doença crônica, né? Ela tem ali o tratamento, ela tem toda essa questão do acompanhamento, mas a maioria das vezes acompanhado da obesidade, que também é uma doença crônica. Então eu vejo muitas pessoas com muita limitação, com muita dor, às vezes com sobrepeso, vai começar uma atividade já de altíssimo impacto. Ou vai começar uma atividade que oferta muita carga. Ou vai começar uma atividade física que exige muito daquele corpo que nunca praticou uma atividade física na vida. E aí o que acontece? É lesão na certa. Então a gente tem que usar também os recursos que a gente tem dentro da fisioterapia e dentro do método Pilates em si para promover para esse indivíduo a melhora da condição da saúde dele. Então o Pilates ele vai vir também como um preparatório. Ele vai preparar essa pessoa para alongar, se fortalecer, melhorar a postura, para que dali ela vá para alguma outra atividade física, como academia, ou com, né, algum exercício funcional resistido. Então, é muito importante, só para a gente, né, encerrar, que independente da atividade física, movimentar-se é o mais indicado para o tratamento da dor crônica, né? Da dor de um modo geral, seja ela crônica, seja ela aguda, né? Ter um profissional capacitado que consiga te atender, que consiga usar do que ele tem de melhor dentro dos recursos terapêuticos, né? Seja na fisioterapia ou seja no Pilates, para trazer melhoria de qualidade de vida para esse paciente e para que ele, sem dor, consiga retornar às atividades de vida diária dele com o melhor da qualidade possível. Muito bem, hoje nós falamos aqui no Pode Falar de Saúde sobre o poder da atividade física para o controle da dor crônica e também especialmente sobre o Pilates com a fisioterapeuta Camila Acevedo. Camila, você está atendendo onde? É o atendimento exclusivo? É próprio lá o seu estúdio? Conta um pouquinho pra gente aí. Graças a Deus, agora é próprio. Depois de 8 anos eu consegui, graças a Deus, construir, né, a minha sede. A gente está localizada ali na Rua Padre Rosa. 12 anos na área da fisioterapia, mais 10 anos trabalhando com Pilates. É uma satisfação muito grande conseguir atender grande parte, né, da população palmeirense. Eu falo que a maioria, quem não passou ainda, vai passar ali por mim. Então, hoje eu faço um trabalho bem específico para as gestantes, né, como você mencionou no comecinho do Pod. A gente vai até tentar marcar um dia para vir falar mais sobre a importância do método Pilates, né, de maneira preventiva também, e para facilitar, né, o trabalho de parto. E é isso. Muitos anos trabalhando, espero ter mais saúde para continuar trabalhando ainda por muitos anos. Muito bem, é isso aí. Parabéns e conte sempre com a gente aqui. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou o Pode Falar de Saúde. Quero agradecer aqui o Centro Clínico Olavo Schermer, Laboratório Biomed também. Um abraço para a doutora Andressa Caroline, que está de licença maternidade. Obrigado aqui a Camila Acevedo, fisioterapeuta. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até mais.